Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai falar sobre viva como minimalista e gaste como essencialista. Minimalismo e essencialismo são dois estilos de vida. No minimalismo, seus hábitos de consumo, eles são os menores possível. Você vai se tornar uma pessoa tão acostumada a consumir o mínimo necessário, a ter bens materiais, o mínimo necessário, que vai permitir que sobre mais dinheiro para você. Vou citar aqui exemplos básicos. Por exemplo, eu como homem, o tanto de par de tênis que eu posso ter é ilimitado, assim como qualquer pessoa. Mas sendo minimalista, por exemplo, eu decido que terei 3 pares de tênis. 2 para eu revezar e ir trabalhar e um para eu sair final de semana, talvez mais um par de chinelo. Seria possível que eu tivesse 4, 5, 6 ou mais, porém, por decisão minha, eu decido ter menos itens, consumir menos. E isso vai fazer com que sobre mais dinheiro. Por exemplo, 7 dias na semana, talvez eu decida ter 10 camisas, por exemplo. E não mais do que isso, 10 camisas com as quais eu possa sair, tanto ir para o trabalho, e se a pessoa trabalha, tem uniforme, ela não vai sujar essa roupa, quanto para ela sair. Digamos que eu decida ter 10 camisas. Se cada camisa for custar R$ 20, eu vou gastar R$ 200 em camisa. Digamos que eu troco todo ano, né, essas 10 camisas. Ao invés de eu gastar com 20, 30, 40 camisas, né, eu decido ter um número limitado de bens. E até mesmo o consumo com lazer e com outras opções. Só que a pessoa que vive de maneira minimalista, na maioria das vezes ela vive assim, se ela também entende o conceito de essencialista, ela vive consumindo o mínimo possível também de uma maneira equilibrada. Ela não vai deixar de fazer as coisas que ela gosta, as coisas que ela tem que fazer, principalmente as necessidades que ela reconhece que tem na vida, seja meios de transporte, alimentação, enfim, moradia, vestimenta. Só que ela decide ter o mínimo possível, o mínimo necessário. Isso abre portas para que ela possa gastar como essencialista, que isso sim é o interessante, isso sim é o prazeroso. O que é um essencialista? O que é um modo de vida essencialista? É quando a pessoa ela concentra bastante recursos, bastante esforços para poder fazer o máximo possível daquilo que ela considera importante, essencial, o mais prazeroso para ela. Então, quando você tem um estilo de vida minimalista, que você consome menos, que você gasta menos com as coisas necessárias, isso naturalmente faz sobrar mais dinheiro ou mais recursos, até mesmo mais tempo, para que você possa consumir isso que você economizou naquilo que mais te dá prazer. É uma maneira muito inteligente de viver, porque pensa só, o seu recurso, seja tempo, seja dinheiro, seja saúde, é limitado. E quando você decide que vai gastar o mínimo possível com aquilo, por exemplo, com os gastos fixos, a sua moradia. Você pode morar, por exemplo, quem mora de aluguel, e pagar num apartamento R$ 1.000 de aluguel, mais 200, R$ 300 de condomínio. Ou procurar na região onde você mora uma casa que, mesmo que você pague R$ 1.000 de aluguel, você não vai pagar os 200, R$ 300 de condomínio. É uma alternativa. A necessidade, ela é mãe da criatividade. Só que a pessoa minimalista, ela não espera chegar a ter necessidade. Ela se planeja, ela procura formas de gastar menos com o obrigatório, com os gastos fixos, com as necessidades. Isso faz que sobre muito mais para as coisas que ela considera importante. Por exemplo, para algumas pessoas o mais importante não é necessariamente ter uma casa grande, ou ter um carro grande, ou até mesmo ter um carro. Mas talvez para essa família, para essa pessoa, o mais importante é poder reunir as pessoas finais de semana. Essa pessoa seria mais interessante, ela se mora de aluguel, por exemplo, alugar uma casa mais simples, que ela pague menos pelo aluguel, e que permitisse ela receber a família aos finais de semana, os parentes, os amigos, e fazer ali o almoço, a refeição em família, porque isso dá prazer para ela. Ou então, um exemplo diferente.
Digamos que uma pessoa, ela não se preocupe tanto com as roupas que ela vai vestir, ela não se importa tanto com a parte de moda, mas para ela, todo final de semana é importante passear, viajar, conhecer lugares diferentes. Ela então decide que ela vai gastar o mínimo possível com o vestuário, com as roupas, com os artigos de moda, mas ela decide que vai, o que sobrar, o que ela não gastou com isso, vai sobrar e ela vai usar o máximo possível com aquilo que dá prazer, que traz sentido à vida dela. É um modo de vida muito inteligente, só que não é tão simples. Principalmente quando você começa a analisar a sua vida, os seus hábitos de consumo, as suas finanças, e você percebe que, por exemplo, você está endividado, que você tem vários gastos, ou então que você, numa hipótese menos pior, consome todo o seu ganho, o seu salário. Aí você vive um padrão de vida que está no limite daquilo que você recebe como dinheiro. Aí nesse momento é importante você fazer uma reflexão, né? Se você não tiver uma reserva para começar, se passar por um imprevisto, você vai sofrer. Talvez até ter que pegar empréstimos ou vender coisas que você gosta. Para não chegar nesse ponto, você vai retroceder um pouquinho, vai diminuir o seu padrão de vida, certo? Se você tiver numa condição em que gasta tudo o que ganha. Se você já tem uma condição favorável em que você consegue separar uma parte do que ganha, parabéns, a maioria dos brasileiros infelizmente não está assim. E o que é a realidade da maioria dos brasileiros é que a pessoa gasta mais do que ganha. Então é necessário diminuir, fazer alguns ajustes. Começa pelo orçamento, dentro do orçamento você vê o que dá para diminuir, e se mesmo assim ainda não for possível, talvez você tenha que fazer alguns pequenos sacrifícios, ou até sacrifícios médios ou maiores, para que você consiga primeiro formar uma reserva para passar por qualquer necessidade sem muitas dificuldades, né, quando surgir o imprevisto, ou então que você possa aproveitar uma oportunidade. Porque olha só o que aconteceu comigo. Quando eu saí da empresa anterior para a atual, uma empresa atualmente a melhor que eu já trabalhei, com maior segurança, estabilidade, eu precisei sair de uma empresa e fiquei praticamente um mês sem receber salário, porque eu tive que pedir as contas. E a reserva ela foi importante nesse momento, porque eu pude ir para uma situação melhor, aproveitar uma oportunidade que apareceu, e foi importante ter a reserva para pagar as contas do mês. Depois você vai repondo essa reserva. Então, até para você subir de cargo, mudar de cidade, ir para uma empresa melhor, é importante essa reserva. Pelo menos, na pior das hipóteses, um mês do seu custo de vida. Mas voltando aqui ao caso. Então, a realidade de muita gente é que você tem que diminuir o seu custo de vida. Isso no momento inicial pode ser até desconfortável. Você vai abrir mão de uma coisa ou outra que você goste, mas se você entende que o seu presente, o seu curto, médio e longo prazo estão comprometidos, é importante você ter a humildade de voltar um pouquinho. Talvez você tenha um veículo financiado. Eu fiz isso quando eu percebi que o veículo que eu tinha custava até parado, mais de R$ 1.000. E eu trabalhava como motorista de aplicativo, complementava a renda, mas que eu tinha um esforço muito grande para poder manter o carro, eu entendi que seria melhor eu vendê-lo e num futuro próximo eu comprar outro. Não é fácil, mas ó, mesmo sendo pai de família, tendo 3 filhos e a esposa, sabe que a gente continua vivendo? A gente continua indo e voltando. O que eu gasto com Uber é, sei lá, 20% do que eu gastava com carro. Não é tão confortável, mas eu tive que fazer esse sacrifício porque eu entendi que não era o momento. Então, talvez você tenha que fazer esse tipo de sacrifício. É importante ter a humildade, avaliar a sua situação. E a partir do momento que você entender que você reduziu o seu padrão de vida, seu padrão de consumo, porque você tem metas de curto, médio e longo prazo que são muito mais prazerosas para você, à medida que você for realizando cada uma delas, você vai ter uma sensação muito boa de que você está vivendo mais de acordo com o que gostaria do que com aquilo que foi quase que programado para a gente, que é trabalhar, pagar contas, trabalhar, pagar contas. Você vai ter uma sensação de realização que é muito boa. Seus sonhos, suas metas que você for realizando. Então, pessoal, a dica de hoje é entenda que quanto mais perto do minimalismo você, sua família, as pessoas que você convive, com que você paga contas juntos, né? Com quem você divide as contas,
viver mais perto possível do minimalismo é muito bom, desde que o sacrifício que você fizer, as coisas das quais você abrir mão, elas têm uma recompensa. Quais são essas recompensas? O fato de você ter metas, uma, duas, três prioridades. Porque você vai abrir mão de algumas coisas que são possíveis você abrir, claro, né? Nenhuma necessidade. Você vai diminuir alguns dos seus gastos, só que você vai redirecionar esse dinheiro, esses recursos, até esse tempo, para coisas que são mais prazerosas, que vão te dar uma sensação maior de felicidade. Não sei se é possível achar objetivo mais nobre do que esse. Imagina que você tem a meta, por exemplo, de viajar para o Beto Carreiro World daqui a 3 anos. E aí você vê no seu orçamento que você, poxa, tem ali um parcelamento de alguma coisa que você não está aproveitando tanto. Ou enfim, está pagando tarifas, algum valor que você enxerga que você pode abrir mão. E que se você abrir mão, talvez você não sinta tanta falta. Você consiga achar outras soluções. Mas que aquela viagem para o Beto Carreiro World, por exemplo, ela vai te dar uma sensação de satisfação, você levar sua família. Digamos, sei lá, que você descubra que a viagem custa R$ 6.000 com tudo incluso. Você, esposa, ou você, marido, filhos aí, a família, seja como ela for composta, e você entende que se você se organizar com R$ 200 mensais, aí em 2 anos e meio, você consegue, sem contar os rendimentos, o dinheiro necessário para fazer essa viagem. Digamos que os rendimentos que vão vir, os juros da aplicação financeira, cubra um eventual reajuste do preço da viagem. Então, o que acontece? Quando você fizer essa viagem, você vai ter uma sensação tão boa, tão agradável, seja qual for a realização, mas o exemplo da viagem, e que você vai entender que valeu a pena aquele esforço. Talvez você abriu mão de trocar, por exemplo, de celular a cada ano, ou a cada 2 anos. Você segurou um pouquinho por 3 anos. E aí você foi acumulando aquela diferença financeira. Enfim, a questão é, analise a sua própria situação, tenha a humildade de dar um passo atrás no seu padrão de vida, se for necessário, só que com objetivos claros, com objetivos já fixados, com metas para que você vá realizando. Claro que além das metas de curto prazo, como essa que eu citei, médio prazo, é importante que você se organize financeiramente até para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Se você for contribuindo com uma previdência privada, uma que você pesquise, saiba o histórico dela, veja que pelo menos ela bate ou se iguala ao CDI, Selic, porque infelizmente a maioria delas cobra taxas absurdas e não repõe sequer, não se iguala sequer à taxa Selic, ao CDI. Então, pessoal, a dica do vídeo de hoje é essa: viva como minimalista e consuma, gaste como essencialista. Gaste menos com o que é obrigação, necessidade, mínimo possível, de maneira equilibrada, e consuma. Gaste sim os recursos com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te faz sentir-se bem, com o que traz sentido à sua vida. Quanto mais capacidade você tiver de olhar para si, autoconhecimento, ter o seu orçamento e fazer alguns ajustes, mais você vai trazer sentido à sua vida por meio de escolhas que estão ligadas a finanças. Inclusive, às vezes você até diminui seu padrão de vida, mas sobra mais tempo para você fazer coisas que você gosta e não dependem de dinheiro. Como, por exemplo, você opta por se mudar do bairro que você está, vai mais para perto do seu serviço e economiza tempo de transporte. E aí você tem mais tempo para ficar com a família. Enfim, são várias as possibilidades. Aqui eu trouxe algumas das ideias, mas a principal é: viva como minimalista e gaste como essencialista. Se esse vídeo teve sentido para você, se você gostou do conteúdo, compartilha com um amigo, com uma amiga, com alguém que você acha que vai fazer sentido. Curte o vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado.